Bom dia, dona Ana. Antes de responder a sua pergunta é profunda. Eu vou ter que, inclusive, interpretar e saber falar para não ser mal interpretado. Mas eu vou primeiro falar sobre os tipos de religiões existentes. Você tem a mais antiga é o judaísmo, não é? O judaísmo não acredita em Jesus, Jesus é uma invenção. O livro deles, que eles seguem, é o Torá. Né? Eles cospem em Jesus, cospem na cruz, tudo isso é invenção. Lembrando que Jesus foi morto a pedido dos judeus, o Sinédrio, né? Que era um templo de sacerdotes que ganhavam dinheiro às custas dos enfermos, dos vulneráveis, né? Fazendo o sacrifício, cobrando caríssimo. E Jesus, quando aparece, ele não faz nada disso, ele não cobra nada de ninguém, né? Então, Jesus dava prejuízo para eles, e eles levaram Jesus à morte. E Pôncio Pilatos caiu no papo deles, né? Então, quem matou Jesus foram os judeus, isso ninguém tem dúvida, representado por Anás e Caifás. E Pôncio Pilatos colocou em votação. E por maioria, tá entendendo? Dos judeus levaram dinheiro, os sacerdotes distribuíram dinheiro, escolheram Barrabás, porque todo ano um preso poderia ser libertado. Então Pôncio Pilatos lavou suas mãos e colocou entre Barrabás e Jesus. E os judeus, né, escolheram Barrabás como homem de bem. É isso aí que você tem. Depois você tem o islamismo, né, que é a religião dos muçulmanos. Eles têm a Coran, que é o livro deles, seguem Maomé, né? Por aí, entendeu? E já falei do cristianismo, né? Que o cristianismo, eu sou cristão, e prega a paz, nada de vingança, não é verdade? Então esses caras que ficam por aí se enriquecem, eles não são cristãos, entendeu? Não são cristãos. Eles querem se enriquecer às custas, tá entendendo? E não sei qual é a palavra deles, se é o judaísmo, né? Deve ser o judaísmo, porque eles usam mais o Torá, né? E tem o budismo também, que é Buda, vindo por Buda. Tem muitas outras religiões aí que se espalham. Mas vamos à sua pergunta. Qual era a religião de Adolf Hitler? Adolf Hitler, primeiramente, quando os pais eram católicos, cristãos, tá entendendo? E a educação de Adolf Hitler foi uma educação cristã. Frequentava a missa, né, estudava em colégios cristãos. Ele era assim. E tem o famoso quadro que ele pintou da Virgem Maria com Jesus Cristo no colo. Você vê como é que as coisas. Muita gente não sabe disso. Em 1922, o primeiro discurso dele, ele diz que o líder dele é Jesus Cristo, o Salvador, guerreiro pela paz e tal. E que foi covardemente assassinado pelos judeus. Ele segue isso. Então, veja bem, Hitler era cristão fervoroso. Os pais eram cristãos. Teve uma educação cristã. Estudou em colégios cristãos. Né? O famoso quadro dele, a pintura que ele fez de Virgem Maria com Jesus Cristo. Então, está aí a explicação do ódio, né, que ele tinha pelos judeus. Porque
o líder dele, que ele seguia, foi exterminado pelos judeus. Então, ele, para se vingar, tinha o poder na mão, naquela época, porque se você dá poder a um insano, é foda, tá entendendo? Porque ele poderia ter bronca dos judeus, não é verdade? Que mataram Jesus a troco de dinheiro, de grana. Eles são assim, eles gostam muito de dinheiro, tá entendendo? Assim como esses caras aí, que nós chamamos de empresários da fé, né? Que enganam os pobres aí, e andam de jatinho, BMW, pra lá, pra cima e pra baixo. Tá entendendo? Mas não justificava aquele extermínio, né? Aquele extermínio não justificava. Mas a mente dele surtou, ficou contaminado pela vingança, né? E ele pregava, ele dizia o seguinte, mas no Primeiro Testamento todo mundo matava, né? Ia para a guerra, matava, destruía e tal. Por que eu não posso destruir o povo que me minou o meu líder? Né? Era mais ou menos assim que ele pensava. Tá entendendo? Então está aí, Ana, uma explicação porque Hitler tinha tremendo ódio dos judeus. Né? Além do problema econômico, né? E judeu queria tudo para ele e nada para o povo, nada para o Estado. Ele pensava assim também. Eu não aplaudo essa conduta de extermínio de Adolf Hitler em relação aos judeus. E também não aplaudo, né? Não aplaudo os judeus que exterminaram Jesus. Não é verdade? Eu não aplaudo, não bato palma para eles. Né? Aquilo também foi, uma tremenda covardia que eles fizeram com Jesus. Entendeu? E agora você julga Adolf Hitler, né? Será que ele está no céu ou está no inferno? Não sei. Ele pode ter pedido perdão na hora da morte, né? E foi aceito. Mas ele era defensor de Jesus. Deus e Jesus para ele eram seus líderes. Assim que ele pensava. Tá bom, Ana? Então você vê como a diversidade religiosa é grande. Quer dizer, o líder do Holocausto judeu, né, era seguidor de Cristo. Seu líder era ele. Ele fez um quadro, pintou um quadro com a Virgem Maria segurando Jesus Cristo, que era o seu guru, né? Ele seguia Jesus. Mas só que Jesus não tinha essa ideia de vingança, de matar. Jesus quer a paz. Tá entendendo? E nisso aí ele pecou. Surtou. Fez um poder na mão, fez aquela merda. Entendeu, Ana? Então Jesus era cristão. Fervoroso. Educação cristã. Seus pais eram católicos. Tá entendendo? Ele foi educado em colégios cristãos. E essa conduta que ele teve, um surto psicótico. Né? Amava tanto Jesus que, falou, não, agora eu tenho o poder na mão, vou eliminar esses judeus filho da puta. Deve ter sido isso, tá bom? Mas eu não aplaudo isso, tá? Eu acho que ele não deveria ter feito isso, tá bom? Valeu, Ana, um abraço.